Será que o homem espanhol é pão duro? Esses dias uma amiga me perguntou, ela estuda espanhol, e aí ela vê muitos memes em espanhol. E muitos memes falam sobre isso, sobre a pandurice do homem espanhol. E aí ela me perguntou, isso é verdade? Isso é real? E aí eu falei, gente, se eu for falar segundo a minha experiência de vida, eu vou dizer fuja para as colinas, mas eu não posso falar segundo a minha experiência. Mas tem uma questão. Assim, além dos muitos memes, eu conheço muitas mulheres, né? Que têm relacionamento com homens espanhóis, uniões estáveis e essas coisas assim. E a reclamação é forte. É muito forte. Mas assim como eu conheço homens terríveis brasileiros, né? Pão duro, sem nenhuma cordialidade, sem cavalheirismo, também conheci na Espanha homens que são muito cavalheiros. Então, assim, não que eu tenha me relacionado com eles, mas eu digo assim, amigos, pessoas que são maridos de amigas minhas. Então, assim, então eu acho que tem de tudo, entendeu? Mas eu acho que mais do que isso tem a questão do aspecto cultural. Eu acho que as mulheres, a postura das mulheres espanholas tem muito a ver com isso. Porque a mulher espanhola, ela é muito forte. Assim, ela tem um caráter muito forte de resolução, de deixa que eu faço isso. E ela acaba vendo sinais de gentileza como algo que, assim, muitas delas, o que eu vejo, elas veem sinais, assim, que pra gente seria assim, ai, que legal, ai, que bom, ai, que sabe, que cavalheiro. Ela vê assim como, por que você acha que eu não posso fazer isso? Sabe? Então, eu acho que tem aí uma questão de que eles também crescem vendo essas mulheres dessa forma e acabam se acostumando. Fora que muitas, por essa questão de que elas resolvem tudo, eu acho isso. Assim, sei lá, posso estar falando besteira, mas por essa questão, deixa que eu pago, deixa que eu resolvo, deixa que eu vejo, eu acho que eles acabam ficando assim, dessa maneira. Então, para a mulher sul-americana, isso vai ser um choque muito grande. Porque, assim, ele vai dividir tudo, né? E eu acho que numa relação é legal você dividir tudo. Mas eu acho que tem uma questão aí. O que eu percebo é que eles levam isso ao último nível. Entendeu? Então isso fica um pouco complicado para uma mulher que pensa na parceria de uma outra forma, tá? Olha só, vou falar assim. Eu no Brasil, eu me relacionei com essa pessoa de nacionalidade espanhola quando eu estava no Brasil. Eu tinha um excelente emprego, melhor, ele nem, assim, eu ganhava melhor do que ele, entendeu? Eu tinha uma situação assim de estabilidade laboral e tudo, tava melhor. E ainda assim as pessoas sempre pensavam, ela tá com gringo porque o gringo tem dinheiro. O gringo não tinha dinheiro. Assim, ele dividia até os centavos comigo. Isso era uma coisa que me irritava um pouco, mas como eu tinha dinheiro, eu não reclamava, entendeu? E aí, assim, eu até falava assim, não, não, deixa, arredonda pro meu lado, porque ele dividia até centavos. E eu não estou mentindo que ele fazia isso com qualquer pessoa, não era só comigo. E tem uma coisa da conta, que é muito engraçado, que se você vai dividir a conta com eles, tem muitos memes assim. Eles falam assim, não, mas você bebeu isso, era mais caro. Então, assim, isso acontece muito. Muito. Se um espanhol não falar claramente, eu estou te convidando, tem, né, invitando, pode contar, tu vai pagar a tua conta e ele vai ali fazer o cálculo de quanto você bebeu, o que você comeu, que seu prato era mais caro. Então, assim, ai, gente, eu não gosto de falar mal de ninguém. Mas geralmente é assim. E é deles, é da cultura deles, é da forma deles. E eu acho que isso não vai mudar, sabe? Então, se você está pretendendo se relacionar com um homem espanhol, eu acho que você tem que pensar nisso. Assim, se você for um primeiro encontro com um homem espanhol, já espere isso. Se isso não acontecer, você praticamente ganhou na loteria. Eu tô rindo, mas assim,
Isso nunca foi um problema pra mim. Porque assim, meu pai, quando eu ia sair assim com alguém, meu pai, já quando eu era jovenzinha, meu pai me dava o dinheiro e ele falava assim: Isso aqui é pra você dizer não e você poder vir pra casa a hora que você quiser. Então, assim, eu já tinha essa coisa comigo. Mas depois, assim, eu digo pra vocês que para um relacionamento de longo prazo, você tem que pesar. Eu não digo a questão do dividir a conta. Eu acho que um casal dividir as despesas, se os dois trabalham, tá tudo bem. Eu acho normal e natural, desde que seja proporcional também, porque você tem que fazer as coisas dentro da proporcionalidade. Mas você tem que ver que se uma pessoa está acostumada a dividir até os centavos, se ela já olha que você gastou mais do que ela, no sentido assim que você pediu um prato 3 euros a mais do que essa pessoa, você já tem que ficar ligada se essa pessoa é para você levar para sua vida. Porque no momento que você está empregada e que você consegue pagar tudo, ok. Mas será que isso vai dar certo quando você não tiver dinheiro para pagar nada? Eu já tive casos de conhecidas aqui que quando faltou trabalho e não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, deu ruim no relacionamento. Então, assim, são casos e casos, tá? Eu tenho amigas que estão desempregadas e o marido tá aí firme e forte. Mas, gente, é assim uma dinâmica complicada e que acontece muito. Então, assim, você tem que ver que você está numa cultura diferente e você tem que avaliar bem se os seus valores, se a sua cultura vai com aquela cultura, sabe? E os memes são divertidíssimos. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que dá para vocês aí intuírem o que acontece.